Tem duas colunas bacanas da Carta Capital que eu queria ler para vocês. E eu vou começar pelo Alberto Vilas, que tem aí algumas considerações também sobre a Copa. Vamos ver aqui rapidinho a coluna do Vilas lá. Jornalista e escritor do Almanac Maurício Kubrusli pela Panda Books. Vamos lá, o torcedor político. A dúvida dele é como torcer pelo Brasil, pelo conjunto da obra. Ele não torceu para o Irã, que levou de 6-1 na Inglaterra, apesar de estar sempre do lado mais fraco. Aqui no Brasil, torce pelo Américo Mineiro. Torcer pelo Irã, que tem reprimido violentamente as mulheres desde que Mansa Amini morreu nas mãos da polícia, não. Ele quer que o Irã perca nos 3 primeiros jogos e volte para casa para o desgosto dos ayatolás. Ficou triste ao ver a zebra entrar em campo no jogo da Argentina e Arábia Saudita. Teve vontade de soltar fogos no primeiro gol do Messi, mas foi perdendo a graça com a virada. Ele torce por todos os times da América Latina: Argentina, Uruguai, Costa Rica, México. Amou a vitória do Equador por 2-0 em cima do Catar. Não torce pelos Estados Unidos, porque não gosta dos americanos, que ainda chama de Yankees. Não importa se são os democratas ou os republicanos que estão no poder. Quando jovem, não tomava Coca-Cola, não mascava chicletes e nem comia batatinhas Pringles, artigos imperialistas. É um torcedor fanático pela República dos Camarões, desde que leu, nos anos 80, uma reportagem da revista Actuel que afirma que os jogadores com pouco dinheiro no bolso iam de coletivo para os treinos, levando a própria chuteira dentro de uma sacola de pano. Ele torce para a Alemanha só porque é apaixonado por Berlim, mesmo depois daquele 7-1. Nos anos 70, ele torcia para a RDA, a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental comunista. Não faz a menor questão de torcer para times sem graça, tipo Suíça, Canadá e Austrália. Sempre torce para a França, morou lá uma década exilado e guarda um carinho pelo país. Sabe que o Brasil já foi eliminado 2 vezes pelos franceses, mas não sabe torcer contra, é o seu segundo país. Holanda ele ama, desde o Scratch, que todos chamavam de laranja mecânica. Ama também o colorido dos uniformes de quase todos os africanos e a alegria deles na hora de um gol, às vezes raro. Portugal ele sempre torce a favor, desde aquele 25 de abril, desde a Revolução dos Cravos. Espanha também, desde a morte de Francisco Franco. Bonita essa coluna aqui, falando um pouquinho de política e futebol. E, gente, estamos com poucos superchats, mandem contribuições, 144 pessoas aqui nos assistindo, R$2 fazem toda a diferença. Mandem a contribuição aqui no cifrãozinho do lado direito da tela de vocês, ou abaixo, se vocês estiverem vendo no celular. Gostaria de ver em campo Samoa Americana, a pior seleção do mundo, aquela que no dia 11 de abril de 2001 perdeu de 31-0 para a Austrália. Gostaria de ver na Copa países que nunca foram: Líbano, Kuwait, Cuba, Barbados, Vietnã, países assim. Quanto ao Brasil, ele fica na dúvida. Jurava nunca mais vestir a camisa amarela e sair por aí desde que os bolsonaristas se apoderaram dela. Mas, como Lula venceu as eleições, ele tem pensado 2 vezes. A dúvida dele é como torcer pelo Brasil e contra Neymar pelo conjunto da obra. Coluna muito bacana, lúdica, para a gente pensar aí no torcedor político, esse cara de esquerda que nos acompanha, para justamente a gente poder acompanhar por aqui. Vamos ler também essa outra coluna aqui, um pouco sobre Alexandre de Moraes, do professor Aldo Fornazieri, que é bastante importante. Sidney Gripa falou aqui sobre o Neymar. René Simões profetizou: estamos criando um monstro sobre o menino Neymar. O Galvão Bueno criou muito, né? O Galvão Bueno foi um dos grandes responsáveis pela neymarização do Brasil, ao lado do Thiago Leifert, né, gente? Vamos lá, então, para essa coluna do professor Aldo Fornazieri, doutor em Ciência Política pela USP, foi diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, onde é professor, autor de Liderança e Poder. O democrata de ferro. Alexandre de Moraes atuou com o rigor necessário para deter o avanço autoritário. Ataques à democracia exigem respostas duras. Passadas as eleições... Opa, peraí. A gente não vai conseguir ler essa coluna aqui porque ela está fechada. A gente não vai conseguir ler essa coluna não, gente. Então, vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente. Acabei me enrolando aqui um pouquinho, mas é muito importante a participação de vocês
para todo mundo poder acompanhar. Gente, no Flow Podcast, o Marcos Uchoa fez alguns comentários muito interessantes a respeito do Catar. E eu queria mostrar para vocês um pouco esses cortes aqui, porque eles estão muito bacanas, porque ele fala um pouco sobre como as emissoras também fazem uma cobertura meio puxando o saco do Catar e não falam muito dos crimes que foram cometidos lá, né? Então isso é muito importante para vocês verem aqui um grande resumo do que é o Catar.